aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar testando pela primeira vez o VP9 projetor Full HD da Blitzwolf com sistema operacional. Vamos testar tudo isso no vídeo de hoje. Então a gente vai lá fora, ligar o projetor e mostrar imagens para vocês e também as nossas opiniões sobre nossas primeiras impressões, se é legal, se não é, tudo isso a gente confere no vídeo de hoje. Então vamos nessa! Então pessoal, estamos aqui com o VP9 ligado, já vou desligar um pouco a luz daqui a pouco e sair aqui da frente para vocês verem melhor a imagem. Só rapidinho mostrar para vocês aqui o sistema operacional em ação. A gente deu uma testada nele aqui, ele está funcionando bem por enquanto, está funcionando bem rapidamente. O único problema que a gente teve assim foi para conectar via Wi-Fi, que a gente vai precisar fazer mais testes para análise. No momento aqui a gente está usando via cabo, tá? Uma configuração que eu acho interessante mostrar para vocês só aqui antes de passar já para as imagens são as configurações de ajustes aqui do projetor, aqui no caso o Keystone. Lá no vídeo da unboxing vocês viram, por exemplo, que tem um ajuste embaixo para deixar o projetor inclinado. Só para mostrar para vocês como é fácil fazer o ajuste aqui, ó. A gente pode escolher qualquer ponta e escolhendo qualquer ponta a gente pode ajustar como a gente quiser. Agora aqui eu vou voltar para diante, só para mostrar para vocês mesmo. Diferentemente dos outros projetores que a gente tem que ajustar no próprio projetor e às vezes não fica exatamente exato, assim fica mais fácil. Bem, eu vou colocar agora no YouTube um vídeo, a gente vai apagar a luz e vocês vão ver melhor aí a qualidade da imagem. Vamos botar aqui num vídeo legal. Só quantas polegadas que está projetando aí? Aqui está projetando mais ou menos aí 75, 79 polegadas, mais ou menos, a uma distância que está, a gente mediu ali, deu quantos? 2 metros e poucos, né? 2 metros e 40, aí mais ou menos 75 polegadas por aí. Deixa eu voltar aqui para colocar um vídeo legal. Acho que isso aqui é um bom vídeo para mostrar nesse começo. Bem, vocês estão vendo mais ou menos aqui com a luz ligada, a gente já vai apagar a luz. É aquela coisa lá, né? Mais ou menos dos outros projetores. Dá pra ver? Dá pra ver, especialmente aqui que é uma imagem bem iluminada, mas quando passa uma cena escura, daí já fica difícil. Mas enfim, eu vou apagar aqui a luz para vocês já darem uma olhadinha. Eu vou passar na frente, não, acho que dá pra fazer daqui mesmo. Eu vou passar na frente do projetor, mas não precisa. Só vou abaixar um pouco aqui. Tenho medo que vocês escutem o projetor e não a minha voz. Bem, vocês estão vendo aí um pouco das imagens do projetor em ação. Em relação à imagem em si do projetor, contraste, cores, a gente achou aqui que é bom o projetor, bem bom aliás, lembrando que esse aqui é um projetor aí Full HD e ele consegue reproduzir pra gente aí um bom contraste e boas cores. Entretanto, se fosse para fazer uma crítica em relação à qualidade da imagem, é que as cores poderiam ser um pouco mais vivas, né? Um pouco mais atraentes comparado a outros projetores que a gente já testou aqui no canal. Então, em relação a contraste, a gama de cores do projetor, né? A quantidade de cores que ele consegue reproduzir, é ok. A gente pode ver aqui que deu uma travada no vídeo, né? Vamos ver aqui. Vamos tentar voltar um pouquinho aqui para ver se ele volta. Como vocês podem ver, está dando uma travada que pode ser tanto do sistema operacional como da nossa internet, tá pessoal? A gente vai ter que fazer mais uns testes depois para ter certeza. A gente já testou aqui o projetor mais ou menos por 1 hora, mas enfim, como eu estava falando, em relação às cores em si são boas e o contraste também. Como eu falei, o que podia ser melhor aqui, o brilho. As cores poderiam ser mais atraentes, mais vivas comparado a outros projetores da Blitzwolf. Entretanto, os outros projetores da Blitzwolf que têm cores mais vivas e mais atraentes, geralmente distorcem um pouco as cores, o que não acontece muito aqui. Então aqui a gente consegue ter cores mais precisas, digamos assim. Cores mais próximas à realidade, sem muita distorção. Outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar aqui é que, por algum motivo, nesse projetor, pelo que a gente viu, ele não te dá a opção de controlar a imagem, por exemplo, ajustar o brilho, ajustar contraste e coisas do tipo. Deixa eu colocar outro vídeo, né, enquanto eu vou falando, só para não ficar só a minha voz. Então, por algum motivo, nesse projetor aqui, a gente não consegue fazer esse tipo de regulagem que a gente consegue fazer em outros projetores. Não sei porque eles não deram essa opção pra gente. Mas enfim, de qualquer forma, mesmo não tendo essa opção, eu acredito que eles fizeram uma boa escolha em relação à qualidade da imagem em si, tirando ali o fato das cores poderem ser um pouco mais vivas, como eu falei anteriormente. Sobre o sistema operacional, Como eu falei anteriormente, ele está funcionando bem.
só teve aquele problema mesmo do Wi-Fi que a gente não conseguiu conectar da forma que deveria. E outra coisa que eu acho que vale a pena falar em relação à qualidade da imagem, isso pode ser também no sistema operacional, tá? A gente vai fazer teste depois. É que às vezes parece que ela não passa tão fluida quanto poderia. Sabe quando tu tá vendo um vídeo e o vídeo não tá passando a 30 quadros por segundo, tá menos que isso? Essa é uma sensação que dá às vezes também vendo vídeos aqui nesse projetor, especialmente se é uma imagem que se move lateralmente. Tá, vamos sair aqui agora, só para mostrar para vocês como o projetor se comporta em imagens mais escuras. Vale mencionar do sistema operacional lá o Bluetooth, o controle. O controle a gente pode ativar o controle para funcionar via Bluetooth, então a gente não precisa necessariamente ficar apontando o controle pro projetor para funcionar. Algo que a gente tem que fazer em outros projetores da Blitzwolf, por exemplo. Vamos colocar aqui nesses vídeos de OLED teste, que geralmente tem alguns vídeos legais para a gente ver, para testar, né? Como é que é o preto do projetor. E sempre lembrando que quanto mais preto é o preto, melhor é o contraste do projetor. Bem, a gente já fez alguns testes aqui em relação ao nível de preto. A gente ficou bem satisfeito, ele tem um nível de preto bem legal. Ele não possui vazamentos de luz aparentes, por exemplo, um vazamento ali no canto esquerdo, no canto direito. Não, ele não tem isso. Então o nível de preto dele é bem uniforme na tela inteira, o que é ótimo. O que pode acontecer, entretanto, seria vazamentos de luz, por exemplo, quando tem uma cena um pontinho, por exemplo, muito claro numa cena muito escura. Daí nesse tipo de situação a gente consegue sim ver um pouco de vazamento de luz. Mas quando a gente fala da uniformidade geral, ele consegue sim fazer um bom trabalho nesse sentido. Referente ao som do projetor, a gente testou pouco ainda, mas a gente colocou algumas músicas para rodar, alguns vídeos com som no máximo, e a gente não identificou distorções em relação ao som, e ele tem um som legal, eu diria que bem melhor comparado a outros projetores da Blitzwolf, especialmente aos projetores que têm a resolução de 720p. Em relação a isso, eu não tenho muitas dúvidas que de fato aqui o som dele é melhor comparado à maioria dos outros projetores da Blitzwolf. E vocês podem ver aqui de novo que o vídeo está rolando, mas a imagem ficou travada nessa daí. Outra coisa que eu já falei anteriormente, mas eu acho que é bom frisar e explicar um pouco melhor, que esse projetor, no caso, ele mostrou ter uma gama de cores maior comparados a outros projetores, por exemplo, o VP8. O VP8, por exemplo, ele tem cores que são mais vivas em alguns momentos, entretanto, para alcançar essas cores mais vivas, muitas vezes ele acaba distorcendo ali a imagem, o que causa um efeito um pouco menos realista, digamos assim. Aqui no caso a gente não tem isso. O brilho talvez não seja tão forte, não seja tão chamativo, entretanto ele consegue nos mostrar diferentes tonalidades de cores que outros projetores, como por exemplo aqui que eu estou citando o VP8, não conseguem mostrar, o que seria um ponto positivo aqui para esse projetor no caso. Outra coisa que eu acho que é interessante comentar é que sobre o ruído que o projetor faz quando ele está ligado. Como os outros projetores, sim, ele faz um barulho ali de ventoinha rodando. Entretanto, eu acho que é bom ressaltar, algo que eu acho legal, inclusive, que apesar de ser um projetor aí mais caro, de maior resolução, o barulho que ele faz é menor comparado aos outros projetores da Blitzwolf. Então é um ponto positivo aí na minha opinião. Vale mencionar também que ele possui uma proteção ali nas entradas de ar, que os outros projetores não possuem, para fazer com que a poeira não consiga entrar dentro do projetor, o que também é um ponto positivo. Olhando aqui na primeira 1-2 horas que a gente testou, por exemplo, a gente não conseguiu identificar manchas na imagem que possam ser referentes à poeira dentro do projetor, algo que a gente consegue ver em outros projetores mais baratos. Então, outro ponto positivo, ele tem essa proteção. Em relação a se ele esquenta muito ou não, como eu falei, a gente está com ele ligado mais ou menos 1-2 horas, mais ou menos, e não, ele não esquentou muito. Só na saída de ar mesmo que ele esquenta mais, mas é natural, né? Afinal de contas, ele está jogando ar quente para fora pela saída de ar. Se você não viu lá o vídeo do unboxing, outra coisa que eu acho interessante a gente comentar aqui, que muitas pessoas ficam na dúvida, é referente quanto tempo demorou para esse projetor vir lá da China aqui para o Brasil e se teve taxa, né? Se a gente teve que pagar algum tipo de taxa, algum tipo de imposto. Sobre a entrega aqui no Brasil, foi bem rápida, como eu falei lá no vídeo de unboxing, foi 9 dias úteis até chegar aqui no Brasil, depois que eles enviaram, foi 9 dias, né? Só confirmando aqui com o pessoal, isso, 9 dias. E referente à taxa, sim, a gente foi taxado num valor aí mais ou menos de R$200. Entretanto, é bom mencionar que através da loja que a gente comprou, o link vai estar aqui embaixo, inclusive, você pode pagar uma taxinha lá na loja mesmo, e pagando essa taxa,
caso ele seja cobrado aqui no Brasil, né, caso o imposto seja cobrado, a própria loja vai te devolver o dinheiro. Então, por exemplo, a gente pagou aí R$200 de imposto, mas como a gente pagou essa taxinha a mais lá no site na hora de comprar o produto, a própria loja vai devolver pra gente esses R$200. Eu acho que vale a pena estar pagando essa taxinha extra, porque geralmente não é muito caro, especialmente se a gente for comparar com o valor da taxação aqui no Brasil. Se fosse para resumir aqui a qualidade geral do projetor, eu diria que a qualidade de imagem sim é boa, as cores são boas, assim como o contraste. Entretanto, sim, eu acho que a imagem poderia ter aí um brilho um pouco mais forte, as cores poderiam ser um pouco mais atraentes. Então essa seria a crítica que eu faria, além do fato daquilo que eu mencionei anteriormente, que eu acho meio estranho o fato do projetor não te dar a opção para mexer nas configurações de imagem, que é algo que os outros projetores têm, né? Eu achei meio estranho, pelo menos referente a isso. Sobre a qualidade do som, eu achei que é boa, não distorce muito o som e tem um som bem melhor que os outros projetores. E de forma geral, se é isso, a imagem é boa, apesar daqueles detalhes ali. O nível de preto eu gostei bastante, fiquei bem satisfeito. Não tem muito vazamento de luz, apenas quando é uma imagem muito preta, com algo branco se deslocando na frente. E de forma geral seria isso. Outra coisa que é interessante mostrar para vocês, que é um dos diferenciais desse projetor, é o sistema operacional, que é basicamente o mesmo sistema operacional que a gente encontra em televisões. E pelo que a gente mexe aqui, ele responde a gente bem rapidamente, sem nenhum tipo de travamento. Então é algo que pode ser bastante positivo. A gente só testou o YouTube por enquanto, a gente não testou outros aplicativos como aqui o Prime Video ou o Netflix, mas para análise final, se vocês quiserem, a gente pode estar testando e dando nosso depoimento aqui para vocês do que a gente achou. É bom ressaltar mais uma vez, galera, que a gente teve problemas para se conectar via Wi-Fi, apesar do fato de que o roteador não está exatamente aqui onde a gente está localizado, então isso pode ter alguma interferência. Sobre os travamentos que teve ali no YouTube, de vez em quando vocês devem ter percebido, pode ser tanto da internet como pode ser do sistema operacional. Isso a gente vai ter que testar aqui no canal para ver se qual é o problema, se é o sistema operacional, se é a nossa internet, mas daí a gente vai ter que fazer uns outros vídeos aí para tirar essa conclusão. De forma geral, então seria isso. Se vocês quiserem outros vídeos sobre esse projetor, quem sabe fazendo uma comparação dele com outros projetores, deixe aqui embaixo no campo de comentários que a gente pode estar vendo e trazendo aí para vocês. As nossas primeiras impressões foram essas, mais ou menos 1-2 horas de teste. Foi isso que a gente teve para trazer para vocês então. Então esse foi o vídeo, valeu para todo mundo que acompanhou até agora. Aqui embaixo, como eu falei, vai estar o link caso vocês queiram dar uma olhadinha no preço ou estar fazendo a sua compra. Inclusive vai estar também aqui embaixo algum cupom de desconto, caso a gente tenha um. Então o vídeo será esse, valeu, falou e até a próxima.